Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre ADSR? Antes de mais nada, o que é ADSR? Attack, Decay, Sustain, Release. ADSR é o comportamento do som num espaço de tempo, ou seja, se o som aparece muito rápido, quanto tempo ele demora para sumir, quanto tempo ele se sustenta. Então, antes de eu explicar o que é cada coisa, vamos pensar bem fácil, ó. Por exemplo, um tambor. Um tambor tem um ataque muito rápido, ou seja, quando você dá uma baquetada, pum, aparece muito rápido. Mas também some rápido. Então ele tem um ataque muito forte, um decay muito rápido, pouca sustentação e pouco release. Quando você tem, por exemplo, um instrumento como o violão, você puxa a corda até que ela escape do dedo. Quando ela escapa do dedo, o ataque é muito rápido. Tem um pico alto, uma sustentação longa e depois o som começa a se decair. Vamos ouvir o exemplo agora, ó. Ataque, esse momento de sustentação. E agora ele começa a cair. Vamos ouvir o tambor. Atacou, caiu, sumiu. Essa é a diferença então de um instrumento que tem mais sustentação e que tem menos sustentação. Mas os dois têm um ataque rápido. Que tipo de instrumento tem um ataque mais lento? Por exemplo, a voz. Mas olha lá, começou baixo e apareceu com mais intensidade no final. Um arco de um violino. Também você vai ter um ataque mais lento. Alguns instrumentos de percussão, né? Mas não percussivos, por exemplo, algumas flautas de êmbolo, alguns outros instrumentos, você vai ter o som aparecendo com menos intensidade. E isso também, a maioria dos sintetizadores, você consegue regular o ataque. Então olha lá, quando eu pego um synth, o som entra mais devagarzinho e aparece forte, depois no final é um instrumento que está com um ataque mais lento. O decay é a diferença entre o pico e o decaimento médio, onde você vai manter ali a sustentação, e o release é a hora que ele começa a perder a sustentação e começa a cair. Exatamente é isso que é o ADSR. E isso é uma componente do timbre. Então, junto com os harmônicos, junto com o tipo do som, o ADSR ele vai dar a componente do timbre para fazer com que o ouvido humano entenda melhor o que é cada coisa. Por exemplo, se eu tenho um piano e um violão, os dois são instrumentos que têm uma harpa, certo? Então, ou seja, tem pontes de sustentação das cordas. São instrumentos que têm uma caixa acústica, uma caixa de reverberação, né? Uma caixa ressonante, que é uma caixa de madeira. E os dois são instrumentos que têm cordas. Então, na prática, o som deles deveria ser muito parecido. A gente sabe que não é. Por quê? Primeiro que o violão é tocado com os dedos e não com o martelo. Então, inicialmente, você já tem na componente do timbre uma percussão do martelo que cria uma sonoridade mais agressiva. Então, o piano, quando você bate a tecla, ele bate muito mais forte, ele tem um ataque muito mais nervoso, com, portanto, um decay maior. O violão, o ataque também é rápido, mas o decay não é tão pronunciado, salvo você puxe muito a corda, fazendo muito forte. Mas na prática o que acontece? São instrumentos muito parecidos, porém com timbres bastante diferentes. Por quê? Porque a componente do timbre, o jeito como ele é tocado e o ADSR deles é diferente. Dessa forma eu tenho timbres diferentes. Daí vem o nome timbre, a gente entender melhor isso. Beleza? Entendido o que é ADSR? Vamos para a próxima? Não perca, você está no canal Brick School.